Norma. Gente, mas o nosso objetivo principal da live e dessa campanha Cats Got Talent, que vocês nem imaginavam, nem eu imaginava É. que o catálogo tinha tantos talentos. Vai ser só uma campanha de 8, um bloco, né, que nós começamos no mês de fevereiro. Não que a gente não tivesse nada o que fazer, a gente tinha muita coisa para fazer, mas é que a gente queria mostrar, eu digo, a prata da casa, né? A prata da casa que são os nossos colegas, essas pessoas incríveis que têm outras atividades, né? A gente não é só intérprete, nós somos também intérpretes, mas a vida de um intérprete ela é rica, e rica de histórias, rica de tudo que você aprende, porque cada dia a gente está em um mundo diferente, uma empresa que tem uma cultura, que tem histórias, de onde veio essa empresa, o que ela quis, o que ela traz para o mundo, qual a contribuição que ela dá ao mundo. Mas hoje, esse episódio do nosso Cats Got Talent 2021, o 2021, ele vai falar sobre a contação de histórias, né? A gente está usando essa palavra storytelling, mas eu gosto mais da palavra contação de histórias. A minha formação, já falei para vocês, não sei para quem já ouviu, eu sou formada em pedagogia Waldorf. Uma das bases da pedagogia Waldorf é justamente contar histórias para as crianças. Então, a gente faz uma passagem por várias culturas, os contos nórdicos, o conto de fadas, porque a gente acha que conto de fadas serve para quê? É só para contar história? Não. Quando você conta história para uma criança pequena, e traz para ela essa ideia do bem e do mal. Por exemplo, vamos falar o básico, né? O lobo mau e a Chapeuzinho Vermelho. Olha, e se o lobo mau tivesse comido o Chapeuzinho Vermelho, comeu a vovozinha? Mas a vovozinha, o que que ela representa, né? E o que que o Chapeuzinho Vermelho representa? Ele é o novo, essa coisa nova, essa ideia nova. E a vovozinha, que depois, tudo bem, ela saiu da barriga do lobo, né? O que que é essa velhinha aí, o que que ela representa? Então, quando você enche o mundo das crianças de histórias, de contos de fadas, de fantasias, você mostra para a criança a questão do bem e do mal. De uma forma lúdica, você traz para a criança o que que é importante para a vida dela, quais são as forças com as quais ela vai atuar na vida dela. Para qual lado? Qual cachorro ela vai alimentar? O cachorro do bem ou o cachorro do mal? Da mesma forma, agora, por exemplo, eu adoro, amo de paixão o Bhagavad Gita, os Vedas, né? Onde tem toda essa história cósmica, esse imaginário do mundo que estão contidos nos Vedas. Eu sempre amei histórias e contei para o meu filho primeiro os contos de fadas mais básicos, né? Contando porque os contos de fadas, segundo a visão da antroposofia, eles vão evoluindo com a idade da criança. Então, pequenininha, 3 anos, 4, 5, até, por exemplo, contar o Peter Pan. Peter Pan, que é esse personagem, né? Depois você pode contar, sei lá, Robin Hood, né? Que vai lá e que também defende os pobres e oprimidos. Eu acho que a história do Peter Pan é uma que me toca muito. Ou é também o Ursinho Pooh, né? Que também tem o seu lado meio lúdico, interessante. Então, os contos de fadas, eles são para crianças, para alimentar a alma da criança com essas verdades absolutas, que são essas forças que dominam a humanidade, o bem e o mal. Ao invés de você falar, não põe a mão aqui que queima, você mostra por meio da história o que que pode acontecer, quais são as escolhas que você faz na vida e aonde é que as suas escolhas vão te levar. As suas escolhas na vida vão ter um significado extremamente importante naquilo que você vai se tornar na vida posteriormente. Então, eu amo as histórias justamente por esse sentido, não da culpa, nem do medo, essa coisa meio cristã. Eu amo as histórias porque ela mostra para a criança essa imaginação, essa grande imaginação cósmica por trás de cada história. Então, sem mais palavras, eu dou o floor para a nossa querida Jaqueline. Boa noite a todos, a todas. Estou muito feliz, Meg, por essa oportunidade. Realmente o Cats Got Talent, ele é um lugar de criatividade misturado com muita vontade de fazer a soma, porque é diferente, o mundo já está demais, né? E aí eu vou começar uma historinha. Na verdade, eu não vou contar uma história, a gente vai contar uma história juntos, porque eu quero
convidar vocês a ver o mundo pelo país dos girassóis, né? Como é que surgiu esse país que a gente tem que criar para poder também viver dentro de um outro que está tão cheio de problemas? Eu vou compartilhar com vocês, então, e aqui eu vou me apresentando, um pequeno PowerPoint, tá? Vocês estão vendo aí? Só coloca no formato de exibição de tela, Jaque, como a gente... Estão vendo? Tá ótimo, fantástico. Sim, Ótimo. lindo. Então, antes de mais nada, eu queria pedir, eu vou contar mesmo aqui no meu WhatsApp, 1 minuto de silêncio, porque a gente está vivendo um momento que muitas vidas estão sendo ceifadas por essa circunstância terrível. 1 minuto e a gente começa. Essa meditação é importante. Amor? Poxa, não está desligado? Não está desligado o som? Muito bem. E vocês viram? Alguém está com o celular, o microfone ligado. Pode dar uma olhadinha aí, por favor? Agradeço. E como vocês podem ver, existe um girassol triste com essa circunstância. E você pode dizer assim, pô, vai falar de história triste hoje, Jaque, no mundo dos girassóis? Mas aí, antes de mais nada, eu quero contar como foi que surgiu o girassol no mundo. É claro que é através de uma semente, mas na mitologia grega, falando de história, eu teria realmente que voltar no tempo. Lá no tempo da Clítia, que era uma mulher das flores, uma ninfa que se apaixonou pelo sol. Hélio, lindo, exuberante, nas alturas. E Hélio também se encantou por ela, mas ele encontrou com Leucoteia, uma mulher das profundezas, dos mares. E ele olhou para um lado, olhou para o outro e escolheu a Leucoteia, porque ela era cheia de mistérios. Afinal, o mar tem lugares que o sol não chega e que vivem criaturas iluminadas por elas mesmas. Isso fez com que Hélio ficasse cada vez mais encantado. O que a Clítia fez? Chorou, se curvou, que nem aquele primeiro girassol que eu mostrei para vocês. Mas aí a natureza das coisas, as lágrimas juntando com o sal da terra, acho que o sal da terra vem da Clítia também, fez com que ela criasse raízes no solo e ela foi ganhando vida e ela se transformou no primeiro girassol e outros seguiram o seu caminho e os campos de girassóis trazem tanta luz, tanta luz, tanta luz que seguem o sol. E o sol acaba também sendo devoto aos girassóis. Então, assim surgiu os girassóis na Terra, de acordo com a mitologia grega. Leucoteia também ama os girassóis da forma dela. E aí as sementes que a gente fala hoje, né? Quem dera nós fôssemos sementes. Minha mãe me convenceu que eu era. Quando eu era pequenininha, que eu descobri que existia a morte, eu chorei e falei, mãe, você jura que não vai morrer mais? Por favor, jura para mim que você não vai morrer. Eu não quero te perder nunca, mamãe. Ela fez, tá bom, filha, eu vou virar semente. Eu falei, semente de quê, mãe? Ela, você escolhe a flor. Eu falei, então tá, de girassol. E aí vem o girassol de novo, né? Que sementes são aquela saudade que deixamos e que levamos quando chega a hora de partir. São achados que plantamos, colhemos, acolhemos e escolhemos sempre que a vida pede para a gente viagem seguir. A gente não está tendo que seguir viagem todos os dias das nossas vidas, pedindo para ser escolha, né? Que a vida nos acolha, porque sementes são um legado que vamos somando e multiplicando com os nossos exemplos, lições aprendidas e novos erros cometidos. Até cometi um erro aqui, aprendidas. Os girassóis sabem disso e por isso eu não desperdiço um dia de luz sequer. A gente esquece disso às vezes. A gente esquece de acordar e amanhecer e agradecer. E o melhor, quando a gente sabe renascer, né? Porque assim que a gente renasce, o leste se apronta para o sol. É assim que o girassol faz. E eu, ultimamente, tenho acordado antes do sol, porque a noite me apavora de tão longa que é, por conta das circunstâncias que nós estamos vivendo. E aqui é um pôr do sol, por sinal. Aí você me pergunta,
o efeito sol é todo mundo voltado para o mesmo propósito, realizando efeitos extraordinários, que é um projeto de storytelling que acabou, o cliente pedindo, eu faço muito isso, e acabei criando um intraempreendedorismo dentro do projeto de vida que eu tenho na minha profissão, que é de tradução, interpretação simultânea, por isso que nós estamos aqui com o CAT, que é o catálogo de tradutores. Aí você vê esse girassol aqui olhando para o leste, porque o sol vai nascer um dia. Sabe por quê? Porque ele amadureceu ao ponto de saber onde mora a luz interna. Mas será que a gente amadurece ao ponto de saber onde mora a nossa luz interna? Porque a gente busca o norte. Por que não buscar o leste? É assim que esse girassol maduro faz. E aqui estamos nós, né, nesse país dos girassóis, graças ao CAT. Sou muito agradecida por ter encontrado essa plataforma incrível, de pessoas incríveis. A Meg é a band leader, como a gente costuma dizer, ela que trouxe toda essa possibilidade de luz para nós intérpretes, né, reunidos e criando feitos incríveis também. E o ateliê, que é um fruto desse empreendedorismo, né? A gente está criando um cluster, ou seja, um grupo menor para trazer mais negócios para compartilhar com todos. Efeito girassol de novo. E aí eu me lembro quando eu era bem pequena, né? Lembra que eu falei que um dia eu queria que minha mãe nunca morresse, que virasse semente? E é porque eu sempre acreditei que se um dia eu fosse para um campo de girassol, eu ia me encontrar com essa realidade. E eu sonho, e eu acabo que realizo. Vocês também, né? A gente não está aqui só para sonhar. E eu realizei isso em 2019, quando eu consegui crescer o suficiente, virar mulher o suficiente, no sentido de dizer, está na hora de realizar esse sonho. Fui lá para a Itália, num lugar que fica entre Toscana, no caminho de Pesaro, um caminho que eu tive que achar, viu? Não foi fácil, eu bati em muitos lugares para encontrar esses girassóis. A gente pensa que está disponível, mas muita gente não sabe onde é que eles moram. Existe esse país. E eu, quando vi essa possibilidade, gente, me deu uma felicidade tão grande, por isso que eu achei legal compartilhar com vocês. Sonho realizado tem que ser compartilhado. E quem me conhece sabe de algumas coisas que eu faço, mas eu costumo me apresentar como cidadã do mundo, a mãe da minha filha, que eu amo muito, a Marcela Moreno, que me ensina a contar histórias demais. Conto histórias desde que eu comecei a falar. Sou uma contadora mesmo, minha mãe sempre disse, é menina que gosta de contar história. Sou voluntária de natureza, também acho que a gente está aqui a serviço, amo a natureza, amo me movimentar, né? Hoje em dia eu faço dos meus movimentos de madrugada com o nascer do sol, o meu chão mesmo de oração, né? Não só a indignação, mas também a capacidade de acreditar na vida me faz estar mais perto da natureza. Sou jornalista, escritora, tradutora simultânea, remota mais do que nunca, então estou junto com o CAT Catálogo, sou pesquisadora da área de metacognição, inteligência coletiva, né? Quero muito me debruçar nessa área de educação transformadora. E eu acredito que nós temos que voltar cada vez mais para a luz da nossa própria humanidade. A gente tem que ter alta imunidade para resistir a esse vírus e, mais do que nunca, humanidade. E, para isso, a gente precisa ter todos esses atributos que são nossos e que, às vezes, a gente deixa de semear, que é a coragem, a cooperação, como vocês estão vendo aí, o respeito, o amor, a criatividade, inovação, reinvenção, e eu vou logo no final, que são esses dois queridos aqui, a imaginação e a curiosidade. Com esses dois, nós conseguimos fazer algo inusitado. Porque, como diz Einstein, tem que ir lá, né? Ele sabe o que é gravidade. Se ele vivo estivesse aqui, ele saberia dar uma resposta melhor do que a gente está tendo a essa situação. Porque a imaginação é muito mais importante que o conhecimento. A gente tem que olhar além do que nós já conseguimos descobrir. A imaginação envolve o mundo. Acho que a gente tem que começar a criar esse conceito. E também o Neil Armstrong, que descobriu que a Terra não é plana. Tem gente que ainda acredita, mas não é. Porque o mistério gera curiosidade, e a curiosidade é a base do desejo humano para compreender. Se a gente precisa da imaginação, a gente precisa também da curiosidade e do mistério. E aí, eu me lembro muito desse momento. Eu não sei se eu vou ter que desfazer, porque eu queria convidar o mestre Robson. Você está aí, mestre?
Depois eu vou chamar o mestre. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos te escutando. Eu vi o Robson por aqui. Ótimo. É porque o Robson vai entrar em cena oportunamente. E eu me lembro quando eu vejo o pôr do sol aqui de casa, sabe? Eu moro num lugar que é um Busco Leste mesmo, porque eu sou realmente geração nesse aspecto. E quando esse sol nasce de manhã, eu me lembro sempre dessa música, mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei. Escuridão a gente está vendo, pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Essa é a certeza, enquanto a gente estiver aqui nesse planeta, que ele virá. Chovendo, debaixo de nuvem, ele virá. E esse é o conceito do prazer e do propósito. As ideias, né? Está se falando de storytelling. Eu vou contar a história para vocês, né? Eu quero que vocês busquem as suas histórias através de ideias genuínas. Ela acorda cedo, né? Você estava falando, Meg, que é bom tirar uma soneca depois do almoço, né? Siesta. É bom acordar cedo para ver esse milagre que todo dia resplandece, né? Que guia a alegria de sol a sol. Eu costumo dizer que milagres gostam de acordar cedo. Robson, a gente vai no final, tá? Vamos seguir aqui. Tá. Pensei que você não estava me vendo. Você está me vendo, né? É porque eu não estou vendo vocês, porque eu estou em PowerPoint. Daqui a pouquinho você entra. Tá. Mas é bom saber que a gente está conectado. E aqui em casa, a luz me fascina, então eu busco mesmo, eu boto luz. Legal vocês criarem o conceito da casa de vocês como um santuário. Então, vê onde é que pega mais luz, coloca símbolos da vida que combinam com vocês. Sabe, que você olha assim e diz, pô, isso aqui é a minha cara. É importante ter essa conexão com o nosso lugar, porque é o lugar que a gente volta todo dia, que a gente se levanta. Você vê que tem um girassol aqui. Não é de verdade, gente, mas eu vi no meio da rua uma senhorinha vendendo, claro que eu comprei. Sabe aquela mulher das flores? E é de plástico, mas é tão linda, ela ficou tão feliz, eu acho que ela ganhou o dia no dia que eu comprei o girassol. Então, também fazer o outro feliz faz bem ao país dos girassóis. E o leste mora nesses conceitos, né? Gente, ótimos companheiros de jornadas sobre livros. Eu já escrevi alguns coletivos, que eu adoro fazer tudo em coletividade, né? Para até projetos. Foi por isso que surgiu o efeito sol, porque os clientes começaram a me pedir muito e atrapalhar com a tradução. Eu queria um braço, né? E hoje a gente faz alguns projetos bem interessantes nessa área, como esses aí. E aí, como eu falei para vocês, eu caminhei bastante. Acho que agora, viu, doutor Robson? Se der para você dedilhar aí essa música, vocês não sabem o quanto a gente caminha para chegar onde a gente precisa. Olha para o momento de vocês. Mostra aí um pouquinho, dedilha um pouquinho para mim aí no seu violão sagrado. Solidão é campeão, endoidecer Muito bem, Robson, vamos continuar. Solidão é campeão, endoidecer Massa, Robson. Obrigada. Lindo. Muito bem, Robson. Robson, ele é de uma tribo, a gente pode falar depois, que hoje a gente fechou uma rifa, que outro colega nosso, Pedro, fez em homenagem a essa tribo com porcelanas, que é a grande arte dele, e Norma, que também já fez outra live sobre ceviche, ganhou o prato. Então, está tudo conectado. Você já viu aqui que a gente não dá chance a perder talento em nenhuma
situação. Então, eu resolvi juntar todo mundo aqui com o Robson dedilhando. Então, essa história aí de você conseguir viver o que acredita é muito importante. Gente, minha filha costuma dizer que eu sou uma criança que só fez crescer de tamanho. E eu, quando vi esses girassóis, eu vi que a realização é essa criança sem pressa de crescer. Imagina quando a gente está começando algo novo, se a gente vai pensar em fazer ele crescer, desenvolver, amadurecer. Não, a gente quer cada pedacinho de criatividade, cada pedacinho de expectativa de que vai dar certo. E assim é o momento quando a gente se encontra com a nossa realização, com o nosso propósito, né? Um prazer que você não quer que acabe. Para que pressa? Assim fui eu com os meus girassóis. Só um pouquinho para vocês verem. E como eu falei, né? Não dá para pensar só em ter prazer, tem que ter propósito. Então, eu já tenho uma metodologia voltada para esse propósito, onde a gente pode trabalhar curiosidade, criatividade, mas isso é uma outra história. Mas para você ver que tudo que a gente faz voltado para um propósito dá flores, floresce. Então, não percam tempo de contar a sua história com propósito e com prazer, sempre. E aí eu vou para o Jacob Levi Moreno, um judeu fantástico, lá do tempo, né, da Península Ibérica. Quem sabe a gente não é parente, né? Não sei. E ele tem uma história muito bacana, Quem Sobreviverá. Foi o grande precursor das redes sociais que nós vivemos hoje, e ele diz isso. O que é empatia? Qual é a capacidade? Né? O psicodrama trabalha muito com essa ideia de você ter o olho do olho, cara a cara, e quando você estiver perto, eu arrancarei seus olhos e colocarei no lugar dos meus, e tu arrancarás os seus olhos e colocará nos lugares dos meus. Eu olharei através dos seus olhos e você através dos meus. Difícil essa empatia. E a melhor forma de você ter empatia é trabalhar em equipe. É ouvir o contraditório. O voluntariado é bom porque não tem preço, então você só tem uma motivação, conhecer o outro, ter curiosidade e viver a vida do outro. Então, eu vivo envolvida em várias situações, até faria uma live antes dessa, mas deu um problema no meu Instagram, vamos voltar a fazer de novo. Graças a Deus não foi trabalho, porque trabalho é outra história, mas voluntariado tem a mesma história, a responsabilidade da entrega. Então, o que a gente pode fazer para o mundo dos girassóis prosperar? Eu sei que aqui a gente tem essa zona de consciência, porque se a gente estivesse nessa consciência planetária, o mundo não estaria do jeito que está. Né? A gente precisa ter consciência na hora de comer, na hora de selecionar os nossos resíduos, na hora da gente se movimentar. Eu sou ciclista não só de esporte, mas também como meio de transporte, não tenho carro desde 2015 e sou uma cidadã do mundo, trabalho também com esse projeto de Israel, que é pela paz, mulheres que ajudam mulheres, que a gente quer fazer com as mulheres que selecionam os resíduos, que são os da cooperativas. Então, abrace alguma causa que vocês acreditem, faça dessa causa a sua história de vida também. E na pandemia, eu vi essa árvore cair e me desesperei, eu choro muito quando eu vejo uma árvore tombada, como se uma humanidade fosse junto, né? A árvore dói muito. E eu fiquei desesperada, procurei prefeito, procurei as secretarias, tudo fechado, fiz protocolos, me juntei com os vizinhos, fizemos uma carta, solicitamos mudas. Ah, não pode, não pode, não é que pode. Veja essa árvore caída, olha o que é que tem no lugar dela. Uma nova árvore. E tem nome, viu? Coloque nome nos seus achados. Para você contar uma história, você tem que nominar seres que não são só humanos, né? Até mesmo inanimados. Né? Minha bicicleta tem nome, meu barquinho, caiaque que eu velejo tem nome. Cria um vínculo, é importante criar vínculo com a vida. Então, essa aqui é a Jack Mabe, porque a menina, aqui é o Museu de Arte da Bahia. Essa aqui é a Rosa. A gente plantou tudo isso, essa aqui é mais antes. Essa aqui é a Leonor, temos também a Victória e temos também o Moisés, que foi o jardineiro que me ajudou a plantar. E eu vejo todo dia, hoje mesmo é essa última atualização delas, tá? Eu fotografei todas elas hoje. E aí eu deixo para vocês vamos chamar um dever de casa, diário, né? Que a gente tem que fazer bem uso do nosso talento. Eu quero vocês contadores e contadoras de história da sua própria jornada. E para isso, nas oficinas de comunicação eu costumo fazer isso. Mas que ser humano
você quer ver prosperar no mundo? Né? Partindo de você. E o que é que você está deixando como legado? Como que você está se reinventando nessa história toda? Eu sei, porque graças ao CAT, o catálogo de tradutores, nós somos hoje remotos. A gente não sabia nada dessa história. Né? Meg, junto com todo mundo, pô, La Sota nos ajudou pra caramba, Pedro, o Marcão, pô, eu aprendi tanto, a gente aprendeu tudo junto, inteligência coletiva, a gente se reinventou em um ano, hoje a gente dá aula já, né? Para cliente, explica ao cliente como é que ele deve se comportar no mundo cibernético. É incrível a nossa capacidade de superação quando a gente se põe a olhar para o nosso girassol interno, né? Nosso leste. A Maristela Souza quer entrar, eu vou admitir aqui. E aí, eu tenho esse projeto que daqui a pouquinho a gente vai até sortear, que não é só os mais velhos, é de qualquer idade. É a gente ouvir o outro. Me interessa muito saber quem é você. Então, eu posso contar uma história sobre você pelo meu olhar. E eu tenho feito isso para várias pessoas. Me contrato para contar uma história escrita, em conto, em azulejo, seja como for, e dar de presente. Porque o legal não tem mesmo lugar que você vai encontrar na prateleira da vida uma história só sua, contada por uma perspectiva de uma contadora de história. É legal isso, né? Pois é, reinvenção também. Seja a protagonista do seu legado, não é? E eu vou falar do sorteio Efeito Sol, porque ele é o que vai nos dar agora a régua e o compasso. Vocês prestaram atenção em tudo que eu falei mesmo? Vou fazer uma pergunta e eu vou pedir para a Meg ficar olhando no chat. Quem responder primeiro vai ganhar uma contação de história feita por mim, tipo um conto, sabe? Uma historinha mesmo escrita, que vocês podem transformar no que vocês quiserem, entendeu? Vai ser uma história sobre a pessoa. Ou você pode dar de presente para alguém, fica a seu critério, a pessoa que responder essa pergunta. Agora, o segredo da história é: alguém no chat vai ter que responder primeiro, tá? E quem responder primeiro vai ser o ganhador ou a ganhadora do storytelling que eu vou contar especialmente, sob medida, tá? Que é esse aqui, ó. Eu estou falando do escute os mais velhos, mas pode ser qualquer idade, tá bom? É um presente que vai ficar de geração em geração. Todo mundo atento. Qual é a pergunta que eu vou fazer? Tá fácil, viu, gente? Se vocês prestarem atenção, vocês vão saber responder. Qual a dupla incrível que habita no país dos girassóis? Lembra que eu falei que a gente tinha que ter? Quem responder vai ganhar. Se não, a gente dá uma dica de novo. Essa é a pergunta. Guarda aí. Alguém já respondeu? Imaginação. É uma. E a outra? Imaginação, observação. Não. Curiosidade. Curiosidade. Muito bem! Imaginação e curiosidade. Mas quem foi que respondeu? Eu vou ter que Tem, contar a Mônica respondeu, Mônica Pérez. Foi a Pires? Pires. Imaginação. E a Pérez, e a Norma respondeu imaginação e curiosidade. Bem. Norma, você está muito certeira, viu? Então, eu acho que vai ter que dividir esse prêmio aí entre a Mônica Pires e entre a Norma. Mas ela escreveu os dois. É, só a Mônica que escreveu, é verdade. Então é Mônica Pires. Pires. Mônica Pires, feliz que eu vou contar a sua história. Ou a história de quem você quiser. Parabéns, viu? A gente vai conversar, eu vou adorar ouvir você. A curiosidade é meu caminho mesmo. Não mata não, viu? Ressuscita. E isso faz com que a gente... Adorei! Você vai ver. E aí eu vou contar a história de Serendipity. Eu adoro esse nome. Vocês já ouviram falar em Serendipity? Porque é isso que está fazendo a gente se encontrar aqui. É um acaso, é uma feliz descoberta. O CAT, para mim, foi uma feliz descoberta, né? Através da Carolina Maida, que me pediu a oportunidade de trabalhar aqui em Salvador, ela hoje está na Holanda, ela me apresentou o CAT, e eu me conheci a Meg, e aí a gente está aqui para conversar. Isso foi criado lá no século XVI pelo escritor inglês Horace Walpole. A palavra teria sido retirada de um conto chamado The Three Princes of
Serendipity. Personagens que sempre faziam descobertas acidentais, usando sua sagacidade, tipo Eureka, sabe? Que caiu. Serendip seria o nome árabe para a região onde atualmente é a Sri Lanka. E essa propriedade do príncipe é de todo mundo, né? A feliz descoberta ao acaso, tudo conspira para que aconteça. É esse estado que eu me sinto hoje. Pode vir o que vier, a gente vai pedir para o acaso nos proteger enquanto estivermos distraídos. Eu não pedi essa música para o nosso amigo Robson, não, mas quem sabe a gente não cante no final, né, Robson? Vai dedilhando no final, tá? E eu vou daqui a pouquinho, Robson. A gente aí abre tudo, eu já fecho aqui, que eu estou doida para ver todas as carinhas. E eu vou falar que serendipity é quando a gente encontra realmente o acaso, né? Marcela, minha filha, hoje é uma mulher enorme mesmo, em todos os sentidos, e ela me fez chegar a Vega, que é o nome da minha empresa. Eu fiquei sem nenhuma condição de continuar meu negócio, porque uma sócia saiu, virou concorrente, a outra sócia desistiu, isso em 93. Eu falei, caramba, o que é que eu faço? Eu tinha um pouquinho de equipamento, uma filha pequenininha, separada já, divorciada, tinha 29 anos. O que é que eu faço? O que é que eu fiz? Olhei para a Marcela, e nesse dia, ela fez, mamãe, vamos brincar, né? Do jeito que ela falava, né? A gente tinha mania de fazer, até hoje tem, 1, 2, 3 e já, golfinho. E ela falou isso. Me veio a cara dos golfinhos, me veio a Vega, que é o nome dela, né? Marcela Vega. E aí eu disse, o nome da empresa vai ser Vega e vai ser a marca dos golfinhos, porque são grandes embaixadores da comunicação, eu vou precisar de equilíbrio, veio tudo junto no mesmo tempo. E aí a gente vê como a gente tem que se reinventar mesmo, né? E cada vez mais as mulheres vão ter que se ajudar, né? Eu acho que agora é a fase das mulheres buscarem essa cooperação mútua. E Marcela me falou isso no dia do Bat Mitzvah, que é um tipo de ritual que nem vocês têm no cristianismo, que é comunhão, né? A gente tem um Bat Mitzvah para a menina, e ela leu isso, que ela escutou de um rabino, que milagre é quando acontece só uma vez. E depois de uma certa frequência vira natureza. E aí eu achei aquilo tão bonito, né, para trazer para vocês o que é o milagre dos encontros. E a gente precisa desses encontros sagrados, né? Lembra da leucoteia, que é o que faz com que o sol, o hélio, busque cada vez mais o mistério? É isso que eu peço, que a gente fique envolto nesse mistério. E a Cora Coralina me traz ainda esse lindo semear. A gente está precisando desse antídoto nos dias de hoje, porque está muito duro acordar todo dia e ver tantas mortes. Então, vamos procurar semear otimismo, plantar sementes de paz e justiça, né? Como diz ela, digo o que penso com esperança, penso no que faço com fé, faço o que devo fazer com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar. Desistir ou lutar, porque descobri no caminho certo da vida que o mais importante é o decidir. Essa mulher é incrível. Vocês viram o filme dela? Recomendo. Um documentário lindo sobre ela. E aí a gente vem para essa descoberta, né, de estar aqui junto com essa gratidão, sabe? Gratidão a Nani Pérez, que também me ajuda pra caramba, nos ajuda pra caramba como grupo, a Marcinha de Camargo também, que sempre está nos apoiando, a Meg. Eu digo nós 4, mas porque sempre a gente está meio que conversando, e fora todas as conversas que nós temos com um grande grupo. E aí eu digo que está na hora da gente criar, isso aqui é outro projeto que veio aqui junto, mas é essa mátria, sabe, feito mais com essa mãe terra, essa mãe que quer fazer que o filho não morra nunca, porque veio para o mundo para prosperar e para crescer. Então vamos ser mais mátria, amada, e por que não Brasil nessa história toda, né? Acho que está na hora da gente se colocar nessa situação de que se são girassóis, florescerão. Né? Aqui tem meus contatos, a gente pode conversar. Eu vou ficar muito feliz de ouvir você, Mônica Pérez, porque eu vou contar a história que você quiser que eu conte. Pires. Todos serão atentos. Mônica Pires. Pires, desculpe, Mônica Pires. E agora eu vou sair daqui para a gente poder conversar. Saiu? Já saiu a
apresentação? Ainda não, né? Não. Parar de compartilhar. Parou? Ainda Não. Então, vá falando aí, Robson. Só parar de compartilhar. Só parar de compartilhar, Jaque. A barrinha em cima da tua tela, Jaque. Ah, entendi. Isso. Pronto, foi. Ela só Foi? está sempre com dicas precisas. Mariette, ainda está aqui. Aqui, percorri milhões de milhas antes de dormir. Eu busquei nas belos montes escalei. Aí. Eu dessa vez chorei. Para, Meg! Já quero aprender essa música. Amanhã eu quero aprender essa. Procurei milhões de milhas antes de dormir. Eu me cochilei. Pelas noites estarei. Dias de dias chorei. Lindo, lindo! Uau! E Muito Robson legal. foi a surpresa criativa, porque a gente não pode colocar música porque dá problema, mas aí o Robson me disse que se ele cantasse, podia, não pode, Meg? Sim. Bem, eu precisei pedir a participação da minha querida rocheleira, segurando aqui a letra e passando para mim para não... Eu nunca tinha ouvido, né? Eu quero agradecer o carinho de vocês, um ensinamento lindo sobre o girassol, né? E eu acho que, como resumo, o que eu mais aprendi é que a gente, se fizermos como a Jaqueline, plantar em terra boa, em terra fértil, a gente, sem dúvida, vai colher boas sementes, né? Com certeza. Muito obrigado pelo carinho, pela participação de todos. E eu fico muito feliz em poder dar participação musical, né? Porque... Eu quis justamente, Meg, fazer um círculo virtuoso, né? A gente começou com o Robson. Claro. Então, eu quis dar continuidade a essa história, né? Com certeza. Podia ser diferente. Muito obrigada. Obrigada ao Robson. Eu acho que cada um tem a sua história e cada um escreve a sua história dia após dia, né? E para a gente saber que história é essa que a gente quer contar no final da vida, quando as pessoas se lembrarem de nós, quais foram as marcas que nós deixamos, né? Quais foram os lados, o que a gente plantou. Então, o que a gente planta, a gente colhe. Se você plantar um solo fértil, uma boa semente, você vai ter girassol. Se você não plantar nada, não vai ter nada. E aí, essa é a história da nossa vida. Cada um tem a sua. Seja lá de príncipe, do que for, de rainha, de trabalhador braçal. É isso aí. Cada um constrói a própria vida e a própria história. Leiam histórias, leiam contos, porque neles existe toda uma imaginação da vida e do mundo. Gente, obrigada. Domo arigatou gozamashita. Até breve. E eu vou encerrar a live e a gente se vê em breve, tá bom? Muito obrigada, gente. Foi maravilhoso estar com vocês.